A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já vi durante mais de 20 anos de ministério muitas coisas acontecerem. Também muitas pessoas possessas por demônio falando muitas coisas concernente ou referente às coisas espirituais ou materiais. Mas recentemente vi uma pessoa possessa sendo entrevistada por um pastor e falou muitas coisas concernente àquilo que está acontecendo na nossa atualidade e me deixou pensando muito. Meu irmão, se você é fraco e não tem estrutura, eu te aconselho a não assistir esse vídeo, porque a cena que vai ser exibida, ela é forte, e muitos, não tendo estrutura, até se escandalizam. Vamos para o vídeo, e logo depois do vídeo, a ministração da palavra de Deus. Nunca mais a tua vida será a mesma. Deus fará algo sobrenatural através dessa palavra na sua vida. Deus te abençoe. Vamos ao vídeo. Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz, quebra do altar, na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao seu Deus. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o que? Esfriamento. Esfriamento. A sua ferramenta principal é esfriar o servo de Deus. Porque a partir da hora que a pessoa vem na casa do coração vermelho e não põe em prática aquilo que vocês falam através do homem de branco para eles, a mente se cauteriza. E é a hora que eu coloco o esfriamento e eu trabalho. Aí você vai esfriando o servo, fazendo ele ficar acomodado, até ele não ter mais força para a ação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa, no dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha só. As crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. Os céus já estão vazios. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Você está dizendo que há 2 anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumi. Quem te deu essa responsabilidade? O Senhor Satanás. Ele te deu? Sim. Agora eu pergunto para você, quebra do altar. Eu pergunto para você, preste atenção. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. Para não conseguir olhar na casa do coração vermelho. Então lá fora você já trabalhava? Sim. E agora fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro? Isso mesmo. Dentro das igrejas? Dentro das igrejas, eu e minha falange. Você e a sua falange age hoje dentro da igreja? Isso. Para esfriar os servos de Deus? Isso. É. Ou você não acha
Você sabe, desgraçado, quantos de vocês pastores saíram só em 2 anos pra cá? Eu. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato à palavra do teu Deus, ela dá força a mim. Então de 2 anos para cá você recebeu essa missão. Isso mesmo. Então é você que tem agido no esfriamento, na acomodação? Sou eu mesmo. Agora eu pergunto, você quebra do altar. Então, pelo que eu estou entendendo, você é um demônio que não precisa ganhar nenhum trabalho para isso. Não sou Exu, não sou caboclo, sou príncipe. Você é um príncipe. Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esses desgraçados aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com teu Deus. Então, se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria. Dava tudo, porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. É. Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala para eles aí. Como é lá em cima? Você já teve lá, como é que é? Não tem palavras para explicar. Mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua. Só para uma única oportunidade com o teu Deus. É. Você limparia o chão com a língua só para você ter uma oportunidade? Uma chance. É. Se ela então pegar a vida dela e entregar ao Senhor Jesus, ela é livre na hora. Mas se entregar com sinceridade. Porque muitos entregam, muitos vão na frente do altar achando que isso aí é palhaçada. Mas eles não entendem que o teu Deus está sentado aí em cima. E ele vê a intenção de cada um. Ele está aqui. Muitos vão aí e pedem perdão quando está com a vida desgraçada. Mas já com a intenção de quando a vida voltar ao normal, pecar novamente. É por isso que a vida não anda. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, veja bem o que você acabou de ver nesse vídeo que a gente postou aí. O motivo da frieza espiritual está adentrando os templos, as igrejas e pessoas vivendo um cenário de morte espiritual. Mas baseado nesse vídeo que vimos aí, sobre o que Satanás é capaz de fazer, eu quero te convidar, meu amigo, que está nos assistindo aí na sua casa, você que vai acompanhar agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, para que nós possamos falar sobre o que nós ouvimos agora. O tempo do fim está próximo, Jesus está voltando. Veja bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, não perca nenhum momento desta mensagem, pois Deus falará ao seu coração e você nunca mais será o mesmo, porque Deus te mostrará coisas profundas aqui, e que é a realidade que estamos vivendo. Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22, diz assim a palavra de Deus, veja bem, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, meu Deus. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a tua vergonha da tua nudez. E o que unja os olhos com colírio para que vejas, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te.
Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos e amados irmãos, esta é a grande verdade revelada através da palavra do Senhor. Nós sabemos que vivemos em um tempo de apostasia, nós vivemos num tempo de frieza espiritual, onde as pessoas estão vivendo de mal a pior, distante de Deus, distante da realidade. Agora, em tua opinião, por que existe esta grande frieza espiritual? Há tantos entretenimentos, com o avanço da tecnologia, pessoas estão de boca aberta, olhando para todas as coisas, para todos os cenários, e estão se distanciando de Deus. E se nós olharmos em Efésios 6:10, a Bíblia diz que existem forças espirituais da maldade nas regiões celestes, que luta de dia e de noite, como foi contado aí nessa entrevista que vocês acabaram de assistir. O inimigo falando na boca daquela pessoa que ele está trazendo frieza dentro das igrejas, dentro de cada coração. Há uma força maligna lutando de dia e de noite para que você não ore mais, para que você não jejue mais, para que você não vá mais aos cultos, para que você não se compromisse com a obra de Deus. Mas nessa noite eu venho como profeta para te dizer: abra os teus olhos espirituais nessa noite e veja que o fim está próximo e que Jesus está voltando, meu amigo. Se nós olharmos, querido, na época do apóstolo Paulo, Laodiceia era uma cidade próspera, ela vendia um tipo de lã negra, e ela possuía muitas riquezas, muitos bens. Na história de Laodiceia, nós encontramos vários fatos, aonde diz que aquela cidade era verdadeiramente muito próspera, mas era vazia de Deus. Paulo vai fazer uma referência quando escreveu carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram a minha pessoa. Olha o que Paulo está dizendo, que aquela cidade era uma cidade próspera, mas mesmo ele estando por lá, ele não foi visto como homem de Deus, por causa da luxúria, por causa da riqueza. Muitos projetos de Deus, muitas obras do Senhor têm sido canceladas, porque os homens da terra estão vivendo em seus belos prazeres e estão se distanciando a cada dia mais de Deus, e a frieza tem entrado nos templos e as igrejas têm se esfriado. Então Paulo, falando aos Colossenses 2, do versículo 1, ele vai alertar a igreja, para que eles não se desanimassem, para que eles persistissem na presença de Deus e continuassem avançando para frente. Quando nós falamos de Laodiceia, nós olhamos, isso é o retrato da igreja dos tempos finais, querido. Não te venha à memória o que está acontecendo nos nossos dias.
não vem à tua memória o que está acontecendo nos dias atuais que estamos vivendo. É uma frieza total. Quem é pastor sabe do que eu estou falando aqui. Os pastores têm sofrido nesses últimos dias com um povo frio, um povo que não é quente e também não é morno, não é quente nem frio, mas se tornaram mornos diante de Deus. Você é quente ou você é frio? Porque como está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 3, do 14 a seguir, aquele que é morno, Deus vai vomitar da sua boca. Deus não aceita meio termo. E é por isso que eu venho te dizer: acorda, igreja. Acorda, igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. Isso é o retrato da igreja dos tempos do fim. A palavra de Deus adverte acerca dos sinais da vinda de Cristo e dos últimos dias, como nós vemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, 12, e a Bíblia vai dizer que por causa do pecado, o amor de muitos se esfriaria. Olha como está grande, como está infiltrado o pecado até mesmo dentro das igrejas, e por causa do pecado, muitos estão se esfriando a cada dia. Laodiceia representa a igreja do tempo do fim, que se afastou do Senhor, não sendo nem quente e nem fria, mas estão mornos a ponto de Deus vomitar da boca dele, porque Deus não aceita meio termo. Ou nós seremos crentes lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ou nós vamos perecer. Acorde, igreja. Até os demônios, seres espirituais, estão aí alertando a igreja. Ele mesmo disse na entrevista: se ele tivesse uma outra oportunidade, ele limparia até o chão da igreja, até o chão com a própria língua. Mas ele não tem mais oportunidade. No mesmo instante ele diz que muitos estão tendo oportunidade e estão jogando a oportunidade fora. Quantas pessoas estão nem aí para aquilo que é concernente à vida espiritual? Quantos não estão nem aí aquilo que é concernente à vida eterna, à eternidade? Mas um dia será tarde demais. Mas eu venho aqui como profeta do Senhor para dizer para você, como um dia Isaías disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ei, a palavra é dura, mas é a palavra que salva. A palavra é dura, mas ainda é ela que liberta, é ela que transforma o mais vil pecador. Mas a igreja atual é uma igreja que tem vivido frieza, não dão mais glória a Deus, não adoram mais o Senhor, não tem compromisso com o evangelismo, não tem compromisso com os cultos na igreja, não tem compromisso, vem quando dá certo, e quando chega fica dentro da igreja abrindo a boca com sono, ali desapercebido, olhando o celular, mandando mensagem na hora do culto. Acorda, porque Jesus está voltando. Cuidado, porque como foi dito na entrevista, Deus conhece cada coração, ninguém engana a Deus. O próprio inimigo reconhecedor que ninguém engana a Deus, enquanto muitos charlatões, muitos lobos disfarçados de ovelha estão trabalhando, introduzindo palavras mentirosas, doutrinas de demônio dentro das igrejas e dizendo que está tudo certo. Cuidado! Eu quero passar aqui alguns pontos importantes porque há frieza espiritual dentro das igrejas. Primeiro, a frieza espiritual é causada pelo excessivo de preocupações com as coisas materiais. Olha aí, o que está causando friezas espirituais era como Laodiceia. Ela tinha tudo, tinha muita prosperidade materiais,
mas lhe faltava o principal, que era vida, e vida com abundância, que é estar na presença de Deus. E hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas estão correndo de um lado para o outro em busca de coisas que perecem, coisas que não poderão entrar no céu, e estão achando que estão arrebentando. Pessoas demonstrando seus carrões, pessoas demonstrando suas fazendas, seus iates, demonstrando riquezas e mais riqueza, mas não sabem, como a igreja de Laodiceia, que eles são pobres, miseráveis e nus. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. A Bíblia diz que os cuidados dessa vida têm esfriado a igreja. Se nós olharmos na Bíblia, nos Evangelhos, vai falar sobre a semente que foi semeada, e uma das partes da semente caiu entre os espinhos, e aquela semente germinou, mas ela foi sufocada pelos espinhos e morreu. É assim. O que eu estou pregando aqui, talvez você está vivenciando, vendo todos os dias dentro da tua congregação, pessoas que chegam na igreja e não conseguem firmar, pessoas que aceitam Jesus hoje, amanhã não voltam mais. Aí você se pergunta, mas por que, meu Deus? A igreja está em oração, a igreja está clamando, mas é realmente por causa disso, é porque essas pessoas estão sufocadas por tudo aquilo que o mundo oferece, e não conseguem se levantar. Essa é a grande verdade. Pessoas envolvidas com as coisas materiais, com as coisas dessa vida, e nós temos que tomar cuidado, como está em Lucas 21:34, cuidado com as coisas dessa vida: bebedeira, prostituição, avarezas, as noitadas, as orgias, que muitas das vezes Satanás está oferecendo bandeja a todo instante. E foi falado na entrevista que é Satanás que está esfriando a igreja do Senhor com as suas artimanhas. Acorda, igreja. Até quando a igreja vai continuar dormindo? No momento que a vinda de Jesus se aproxima. Segundo os estudiosos nos Estados Unidos da América, eles chegaram à conclusão que estamos aproximando da meia-noite. O relógio de Deus, o relógio do Apocalipse, está chegando à meia-noite, e o tempo de vida das gerações nesses dias estão contados. Então, em nome de Jesus Cristo, tudo está pronto, tudo está preparado. O inimigo já fez todo o seu cenário, mas a igreja precisa estar vivendo o melhor de Deus, o avivamento. Seja um pentecostal cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Não resta mais nada para se cumprir, só falta a trombeta tocar. As igrejas se encontram hoje numa situação decisiva, pois vivemos tempos finais, porque nesses dias nós vivemos um tempo onde a igreja quer fazer a sua justiça própria. A igreja quer viver o tempo do materialismo, quer viver o tempo do bem-estar. É o tempo do egoísmo que estamos vivendo. Cuidado, volte ao primeiro amor. Jesus está de braços abertos para te receber. Todas essas coisas que eu falei aqui levam a igreja à frieza espiritual que estamos vivendo. Ah, pastor, mas é errado um crente ter riqueza. Não, não estou dizendo isso. Tenha tudo como se não tivesse nada. Ah, meu irmão, seja um homem próspero, uma mulher próspera, um jovem próspero, mas não saia da presença do Senhor, e seja sempre cheio do Espírito Santo. Esse era o mesmo problema da igreja de Laodiceia. Ela tinha tudo e não tinha nada.
porque riquezas materiais não é sinônimo de riquezas para com Deus, de prosperidade para com Deus. Porque aqueles crentes de Laodiceia diziam assim: somos ricos e de nada temos falta, mas eram pobres, miseráveis espiritualmente. Olha aí, você está entendendo a palavra? Eles diziam: nós somos ricos, nós somos poderosos, nós temos os melhores salários, mas eram pobres, miseráveis e nus. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Em sua opinião, o que leva um cristão a se esfriar na fé? São tantas coisas, né, gente? São tantas coisas, e nós já falamos tantas delas aqui. Existem muitas coisas, tome cuidado. Segundo ponto, a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Isaías, no capítulo 43, 21 ao 25, vai dizer que aquele povo havia abandonado ao Senhor. Dizer que aquele povo perderam a comunhão com Deus. E o que nós estamos vivendo hoje, igreja? Um povo que só pensa em si próprio. Pessoas que não sabem mais agradecer a Deus pelo dia que está vivendo. Pessoas ingratas, pessoas que encheram o coração de egoísmo, estão dizendo que pode tudo, que faz tudo. Era como aquele povo no tempo de Isaías. O povo abandonou o Senhor, o povo perderam a comunhão por causa de quê? Por causa das coisas deste mundo. Sempre foi assim. A Bíblia vai dizer em Mateus 15, versículo 8, olha o que está dizendo, guarda isso no seu coração: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Jesus dizendo. E quantas pessoas estão vivendo desse jeito, distante da realidade, do que é um crente cheio do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia, a frieza espiritual estava acompanhada do orgulho espiritual, mas aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo. Ela estava tão abastada materialmente que não sentia mais a necessidade de oração, estudo da Bíblia. Você viu na entrevista Satanás dizendo que ele está esfriando a igreja, que a igreja não ora, não lê a Bíblia e não faz propósitos com Deus. Em nome de Jesus, acorda, igreja. A profecia está se cumprindo. Jesus Cristo está à porta. Tinha dinheiro, era rico, próspero, estando Jesus. No entanto, Jesus se encontrava do lado de fora das suas vidas e dos seus projetos. O que adianta você ter tudo e Jesus está distante da sua vida? O que adianta você ser um empresário, você ser um cantor de sucesso? O que adianta você ser alguém que cursou as melhores faculdades, tem os melhores salários, e se Jesus não está na sua vida, se você está distante de Jesus? Volta para Jesus, porque Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. Agora veja bem, assim também estava o povo de Deus na antiga aliança. Como nós vimos aqui, o povo havia abandonado e não tinha mais prazer na comunhão com Deus. Essa é a grande verdade. O povo não tinha mais alegria e nem prazer na comunhão com Deus. É assim que nós estamos vivendo hoje. O povo não tem mais alegria, o povo não tem mais prazer em ter comunhão com Deus. Aí nós vivemos numa geração cheia de pessoas dizendo que são crentes, dizendo que são cristãs, mas essa é a geração fraca, uma geração que se envolveu tanto com o pecado, que não está mais se deliciando da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas nessa noite eu venho para dizer para você que está dormindo, que está cochilando, que está desatento, acorda, desperta. Jesus está voltando.
Terceiro ponto, porque há frieza dentro das igrejas. Frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. A frieza é causada por causa da indiferença acerca daquilo que é a vida eterna. A Bíblia vai dizer em Marcos 8:36: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, o que adianta você galgar tantos degraus? Do que adianta você crescer tanto, se no final você perder a sua alma? Do que vale toda essa riqueza que você tem? Do que vale todo esse dinheiro que você tem? Do que vale todo esse recurso que você possui, se a tua alma está distante de Deus? Eu quero que você reflita e entenda que Jesus está voltando. A igreja de Laodiceia estava tão presa nas coisas terrenas que não se preocupava com a vida eterna. Tem crente assim, ele está tão envolvido nos confortos dessa vida que ele nem lembra que Jesus vai voltar. Tem tanta gente envolvida em viagens, em passeios. Não que o crente não possa fazer isso, pode, mas não se esqueça de colocar tudo na presença de Deus. Muitos na igreja moderna, infelizmente, vivem esta realidade. Uma igreja fria, uma igreja apostata, que se apostatou da fé. Quantos do chamado cristão não estão mais nem se importando com a vida espiritual, e muito menos com a eternidade? Quantas pessoas que dizem ser cristãos, que não estão nem preocupados com a vida espiritual, está nem aí. Eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito, muitos estão dizendo. Muito modismo estão por aí nas igrejas. Muitas doutrinas de demônio estão se propagando na face da terra. Muitos ensinamentos falsos estão por aí. Mas nós da Assembleia de Deus Ebenezer vamos continuar pregando contra o pecado e anunciando a palavra de vida para quem crê, para quem confia no Senhor. Porque a tua alma é incomparável o valor que ela tem. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. A tua alma tem um valor diante de Deus. Abra o teu coração, entenda que Jesus está te chamando para perto dele nessa noite. Talvez você está caído, você está prostrado, talvez você nem é frio e nem quente, você está morno e Deus está a ponto a te vomitar. Volte ao primeiro amor, volte à primeira prática, como está escrito na palavra: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, ceiar com ele e ele ceiará comigo. Jesus está te chamando, mas muitos não estão preocupados com a vida espiritual e muito menos com a eternidade. Pregam sobre prosperidade, prega sobre chave, prega sobre bênçãos e mais bênçãos, mas não consegue trazer uma palavra sobre céu e inferno, porque eles dizem, dentro da teologia renovada, eles vão dizendo: não, você tem que atrair a multidão, você não pode espantar a multidão, e aí vão pregando coisas que agradam as pessoas, vão falando aquilo que as pessoas desviadas e afastadas precisam ouvir, mas o evangelho vai de encontro ao pecado. E aonde chega a palavra de Deus, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver liberdade. Então, se você quer servir a Cristo, te prepara para sofrer, te prepara para apanhar, mas vale a pena, porque no final tu receberás a vida eterna com Cristo e viverás para sempre no paraíso.
Não negue a Jesus, não negocie a sua fé. O inimigo, o adversário, está rondando feito leão, procurando as pessoas para tragar. O envolvimento demasiado com o mundo material, é a falta de comunhão com Deus, acabam deixando Jesus de lado e fora das suas vidas e interesses. Jesus está fora da vida de muita gente. Jesus precisa estar na casa. Jesus precisa ter prioridade aí na tua casa. Jesus precisa ter prioridade no teu coração, nos seus negócios. Em tudo que for fazer, coloca Jesus na frente de Jesus. Eu coloco cada uma dessa causa, essas causas que eu tenho, coloco nas tuas mãos, Jesus. Nós podemos concluir dizendo que nessa noite possamos meditar sobre nossa vida espiritual e não permitir que os cuidados desta vida, a falta de comunhão com Deus e a indiferença a respeito da vida eterna, venha nos afastar do amado da nossa alma. Você viu como está as igrejas da atualidade? Você já percebeu como está vivendo uma igreja fraca, desnutrida, sem a verdadeira graça e a verdadeira comunhão com o Espírito Santo? Isto mostra que Jesus irá voltar, e Ele vem buscar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Que Deus te dê força, que Deus abençoe o nosso Brasil e o mundo inteiro, que Deus te traga paz no seu coração, e que a verdadeira e a maior das riquezas esteja dentro do seu coração. Pai, eu oro agora e apresento esta família. Pai, eu oro agora e apresento essas pessoas. Pai, eu não sei como está vivendo essa pessoa agora. Talvez ela está fraca, talvez ela se distanciou da tua presença, mas na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, eu profetizo vida, como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Que haja vida, que haja grande avivamento, que haja cura, que haja libertação, e que o Espírito Santo tenha liberdade para operar na vida desta mulher, deste homem, deste jovem e desta igreja. Em nome de Jesus, receba a tua vitória, em nome de Jesus.